Daremos prosseguimento agora a mais uma apresentação, onde estaremos falando sobre como confirmar uma pré-agenda. Esse vídeo é uma continuação, onde falávamos de como aprovar um orçamento, de como pré-agendar um orçamento. Daremos continuação nesse momento. Vamos acessar o sistema. Vamos no ícone manutenção de cliente. Pesquisar. O cliente em questão era Maria. Duplo clique. Então carreguei aqui. Tem o meu cadastro de cliente. Aqui são os orçamentos que foram apresentados na última videoaula, onde aprovamos um orçamento e pré-agendamos um outro orçamento. Na aba seguinte, serviços, é onde temos nossos dois serviços. Um aprovado, que é o não agendado. Toda vez que eu aprovo, só para relembrar, toda vez que eu aprovo um orçamento, esse orçamento ele cai numa lista no processo de agendamento operacional de não agendados, ou seja, ele está guardando um destino pelo setor operacional, onde vai determinar qual data e hora e qual operador irá realizar aquele serviço. Um serviço pré-agendado, seguinte, serviço pré-agendado é um serviço que o comercial ele conversa, ele diretamente, ele tem um contato diretamente com o cliente e define naquele momento ali qual a melhor data, o melhor horário para fazer aquele serviço. Então o comercial ele faz aquela pré-agenda, mas que essa pré-agenda não é determinante para aquele serviço será feito com aquele operador selecionado naquele horário. Isso vai depender do setor operacional, que vai determinar realmente se aquele horário, se aquele operador selecionado, se aquela data tem disponibilidade, tem algum operador que realmente está disponível. Apesar de que quando o comercial ele pré-agenda, ele está tendo uma visão da agenda operacional, da disponibilidade da agenda operacional. Então, quando ele pré-agenda, significa que aquele operador ele está disponível naquela data, naquele horário, mas ressaltando o operacional que determina realmente se aquela pré-agenda vai ser confirmada ou não. Então nesse vídeo eu estarei apresentando como confirmar essa pré-agenda. Então vamos falar especificamente desse serviço que não está confirmado. Eu vou acessar agora a tela, a agenda operacional, onde vai aparecer na minha lista esse serviço, esperando uma confirmação. Então temos aqui o botão Agenda Operacional. Estaremos acessando agora a agenda operacional e vamos estar falando sobre como confirmar essa pré-agenda. Então acessamos aqui, temos a nossa agenda operacional. Vou expandir um pouco a lista. Então essa lista ao lado não confirmados é a minha lista onde todos os serviços que são pré-agendados caem. Ou seja, comercial pré-agenda um serviço no orçamento, o operacional enxerga nessa lista. Então eu vou me ater agora nessa apresentação somente a essa lista, como confirmar essa pré-agenda, e posteriormente estarei falando de como funcionam os serviços que são cancelados, para onde eles vão, e estarei dando foco também nessa lista de não agendados. Então temos aqui a nossa agenda em si. A parte de baixo é onde tem os operadores, os funcionários e os horários, tudo parametrizado. Tem um cadastro de operador, todo operador novo cadastrado cai nessa lista, e o meu horário também ele é configurado. Existe uma configuração no sistema onde eu determino qual é o intervalo de tempo que a empresa presta serviço. Nesse momento temos aqui início de 5 horas da manhã, indo até às 5h30. Mas esse horário ele pode ser menor ou maior. Esse intervalo ele pode ser menor ou maior. Então, temos aqui a nossa lista.
Nesse botão, ele confirma, o operacional confirma aquela pré-agenda feita pelo comercial e automaticamente esse serviço muda como ele veio de uma origem. Só para dar uma observação aqui, como ele veio de uma origem de pré-agenda de orçamento, ele é um serviço avulso. Nesse momento ele está como pré-agenda na nossa legenda, podemos observar a nossa legenda. Todo pré-agendado ele é vermelho. Então temos aqui, ele está definido como vermelho, é uma pré-agenda. E se a origem dele for de um orçamento, de uma pré-agenda, ele, ao ser confirmado, ele vai para a cor preta, que significa que é um serviço avulso. Então, nesse nosso exemplo, nós temos o serviço que foi pré-agendado pelo orçamento, que está pré-agendado, mas que ele é um serviço avulso. Então, aqui, ao confirmar, automaticamente, esse serviço aqui, ele vai para preto. Se o operacional optar por cancelar, por algum motivo, essa pré-agenda, esse serviço automaticamente ele sai da minha agenda operacional e cai na minha lista de não agendados. Esse nosso exemplo nós vamos confirmar essa pré-agenda. Então aqui eu venho e confirmo. Ele abre para mim essa tela, já trazendo o operador pré-agendado selecionado, a opção de veículo. Essa opção não é uma opção obrigatória, essa opção seria para determinar o veículo que esse operador vai utilizar ou os operadores vão utilizar. E o tempo estimado também definido na pré-agenda, que foi de 1 hora, mas que ele pode ser diminuído ou aumentado. Ou seja, foi pré-agendado pelo comercial que era 1 hora, mas o operacional verificou que esse serviço não vai demorar somente vai demorar 2 horas ou não, ele vai demorar somente meia hora. Então o operacional faz essa análise antes de confirmar e até mesmo pode adicionar um outro operador. Então ele decidiu falar que esse serviço não vai ser feito somente por mas 2 operadores. Então ele pode também acrescentar quantos operadores forem necessários para esse serviço. Então vamos deixar aqui como se o pré-agendamento tenha sido feito de acordo com o operacional. Ele vem aqui, confirma. Então ele pergunta se eu quero confirmar a pré-agenda. Confirmei. Então a minha pré-agenda foi confirmada com sucesso. Então, minha pré-agenda sai da minha lista. Então essa minha lista aqui, ela tem que sempre estar vazia, na verdade, né? Se for pensar pelo lado do setor operacional, o objetivo deles é esvaziar essas 2 listas. Uma vez que ele confirma ou recusa, a lista fica vazia e ela vai sendo populada de acordo com o comercial, com o desenrolar do serviço do comercial. Então aqui podemos observar, o serviço está confirmado, a cor dele foi para preta, então é um serviço avulso no sistema. Então essa foi a nossa apresentação, mostramos como confirmar um serviço pré-agendado. Nos próximos vídeos estarei falando mais sobre os não agendados, como que aparece os não agendados nessa lista na agenda operacional, quais são os locais que são manipulados, que essa lista ela é preenchida de acordo com esses processos. Estarei falando um pouco de cada processo nos próximos vídeos. E essa foi essa apresentação.